Eu sempre falo que é um grande prazer abrir mais uma página. Só que hoje, em especial, eu estou realmente muito feliz porque a gente está no dia de início de carnaval, talvez quando esse programa for para o ar, esse período já tenha passado, e é um momento que ainda, né, no nosso país, é um momento de farra, de filhos que nascem tantos meses depois. Mas hoje, nesse dia, eu estou aqui ao lado de duas empreendedoras, duas empresárias, mulheres que decidiram e escolheram cuidar de famílias, de casamentos, de vestidos. Então é por isso que é um grande prazer recebê-las. Sejam muito bem-vindas, Rafa, Dani. E eu gostaria que individualmente cada uma se apresentasse, tá? E aí depois, como eu já entendi aqui que foi com a Dani que isso começou, que você nos conte, comece a nos contar em que momento foi que surgiu essa ideia e que você sentiu que não fazia sentido nenhum mais guardar um vestido de noiva. E aí a gente vai conversando, vocês vão contando dessa história pra gente. Podem começar, sejam muitíssimo bem-vindas. Carol, obrigada. Queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa história, do nosso projeto em colaborar com famílias, né? Colaborar com o grande dia da noiva. E vai ser maravilhoso, tenho certeza, o nosso bate-papo. Você vai falar seu nome agora olha aí, tá pra vendo? gente. Tá vendo? E não vou cortar, gente, porque elas estão aqui num nervosismo que eu falei agora, não vou cortar dessa Não vez. faça isso. Se apresente. Sou a Rafa, cofundadora da Redress, junto com a Dani. Estamos aí há 8 anos no mercado e ajudando as noivas, né, a realizar esse sonho, conduzindo elas na melhor escolha do vestido de noiva. Rafa, antes até da Dani me contar como é que surgiu, fala pra gente o conceito da Redress. É Redress ou Redress? Redress. Redress. Ok. A Redress veio com um propósito muito revolucionário de trazer algo que está muito em alta fora, mas aqui a gente ainda está educando, né, todo mundo no mercado second hand. Então hoje nós somos uma plataforma que conecta noivas. De um lado, a noiva que casou, que comprou o vestido e que gostaria de vender, né, de não quer deixar ele em casa, então ela gostaria às vezes de ter um retorno desse valor inicialmente investido, e de outro lado, a noiva que está preparando o casamento, que está em busca já do vestido, e que essa noiva busca oportunidade e exclusividade e entenda mesmo o propósito dessa moda circular. Hoje a gente traz para a nossa marca grandes estilistas, marcas nacionais e internacionais de peso, o que acaba auxiliando a noiva, facilitando ela nessa escolha. Então quer dizer que não são de estilistas aqui, não são vestidos comuns, são vestidos diferenciados, de grife, é um mercado de luxo? De luxo, mas a gente também trabalha com marcas nacionais, regionais, de Brasília também, mas o propósito sempre foi trazer grandes marcas para facilitar esse acesso para as noivas. E começou com uma grande marca? Como é que foi? Começou com um grande vestido. Na verdade, foi o meu. É curioso, né, falar, surgiu de uma forma muito despretensiosa. Eu voltando da lua de mel, fui colocar o meu vestido para lavar, ele era todo de Zibeline, tinha uma cauda enorme, uma mantilha enorme, então assim, tava pedindo socorro. Lavei e tudo mais, na hora de guardar, eu morava no apartamento, na hora de guardar não tinha espaço, corri para casa da mamãe. Eu fui guardar meu vestido, chegando lá tinha outros 3, da minha irmã, da minha outra irmã e da minha cunhada, e todos vestidos assim, que foi um certo investimento, de grife, renomados. A minha irmã foi para Miami buscar o dela, a outra fez sobre medida, então eram vestidos realmente assim, verdadeiras joias. E eu olhei e eu falei, gente, me deu um estalo, eu falei, não tá legal isso aqui, eu acho que esses vestidos eles merecem uma nova história, um propósito, alguma coisa. E eu falei para minha mãe que eu estava recebendo muita mensagem, perguntando de onde era, quem foi o estilista. Eu falei, por que não vender o meu vestido? Foi assim, uma coisa muito divina que veio. E aí eu fiquei com isso na cabeça, conversei com a minha mãe, ela falou, vai, se você quiser e acho que vai dar certo, foca nisso. Aí um dia a gente conversando, era véspera de carnaval, coincidentemente, no sofá da minha sala, dei a ideia para Rafa, a gente fez assim, várias redress, né? A gente várias. rabiscou muito. Rabiscamos. A minha pra irmã... tentar entender o negócio, né?
A minha irmã, na época, trabalhava com personalizados, era Pilcarta, muito boa no que ela fazia, muito talentosa, o que ela bota a mão dá certo. Então, ela ajudou a gente na criação da marca. E eu e a Rafa, a gente sempre fez tudo com muito carinho e dedicação. Então, apesar da gente estar começando ali do zero, num mercado que é completamente novo, que as pessoas não conhecem, não tem educação de saber o diferencial de um second hand, a gente sempre quis fazer tudo com muito carinho. Então, tinha gift para cliente, papel timbrado desde o começo, cartão, fita, né? Então, a gente foi ali criando e as pessoas acreditaram, apostaram e hoje a gente está aqui, feliz. Sempre deu certo, vocês já se conheciam, como é que é ser sócia, né, de outra mulher aí, porque normalmente ainda tem esse, né, eu falo que sempre alguém ganha falando que a gente briga, que a gente discute, mas já tem quantos anos, como é que vocês se tornaram sócios? Porque é uma decisão, normalmente, pelo que a gente ouve sempre, que tem que ser bem importante, porque é um casamento, né? São 2 casamentos. Eu e a Dani, nós somos amigas há mais de 20 anos, por aí, né? Da época da escola. Da época da escola. E a gente sempre identificou muito pelo nosso jeito. Muito comunicativa, muito alto astral. A gente sempre gostou de lidar muito com pessoas. Então, isso, a gente, de antemão, a gente já sentia uma conexão. Que eu acho que é isso, né? Tem que ter a primeira conexão, mas vocês têm que se completar. E a Dani, né, a gente tem nossas diferenças, lógico, não é fácil, sociedade, mas a gente sempre respeitou muito isso. A gente tem uma amizade de muitos anos, então a gente realmente, a sinceridade, o respeito, isso foi um dos pilares. Eu acho que, além de tudo, os nossos valores, a base familiar, a Rafa, ela é muito conectada à família dela e eu à minha. E são pessoas batalhadoras, sim. Então a gente tem isso de berço, as duas grandes exemplos em casa. E eu acho que isso fez a gente saber caminhar juntas. E o que a Rafa falou da questão de respeitar é que desde o começo a gente sempre se comunicou, independente de qualquer coisa, qualquer amizade, vamos trabalhar a transparência. Então, nunca saímos bravas da loja uma com a outra. Se alguma coisa chateasse, eu já falava assim, eu te conheço, você tá me chamando de Dan. Quando ela tá assim, ela não fala amigo ou Dani, ela fala Dan. E é a mesma coisa. Então a gente bota ali, né, resolve. E as diferenças serviram para construir. Ela me completa e eu completo ela. É parceria mesmo. E vocês duas, e por que você comprou a ideia? O que você fazia antes? Vocês já empreendiam? Como é que foi? Eu sou advogada de formação, né? Tenho um escritório com meu esposo e trabalhava também no órgão público. Então, me formei e fiquei na minha área. A Dani, por outro lado, dentista. A família também é empreendedora, mas a Dani estava trabalhando ainda na área. Mas eu sempre gostei dessa questão do público, de comércio, sempre vendi coisa, sabe? Quando eu era mais jovem, fazia algum artesanato, vendia, eu gostava disso. E a Dani também tem muito esse perfil. E a gente, numa conversa, vamos abrir uma coisa, é isso. Não tem ninguém que faça isso. Então, mas a gente precisava refinar a nossa ideia. E isso aconteceu, porque o que foi desenhado inicialmente ficou bem diferente do que a Redress é hoje. Então, a gente se entendeu mais ou menos e a gente acreditou. Sem demorar muito, o negócio começou a andar. E aí a gente foi lapidando. E onde ele começou? Começou na sala da minha casa. Que era o apartamento ainda? Um apartamento. E aí eu tinha um espelho quadrado grande assim, a gente falou, aqui é o nosso provador. Tirei o espelho da parede, colocamos ali, ligamos para o marceneiro, fez um palquinho, né? Duas coisas, compramos 2 coisas. Foi o palquinho e uma arara. E aí tínhamos 3 vestidos, 4, da Dani e das 3 irmãs. Para iniciar. Para iniciar. E aí montamos ali um estúdio, né, na minha casa, peguei minha mesa de jantar, virou nossa mesa de escritório. E meu marido tinha horário para estar em casa. Ele só podia chegar em casa quando a gente não estivesse atendendo cliente, ou só podia sair do quarto como também não estivesse atendendo cliente, porque a passagem para entrar e sair tinha que passar pela sala. Então foi muito legal, mas foi muito gostoso. Para quem, né? Para quem? Pra gente. Era uma super logística, na verdade. E foi lá. Quanto tempo? A gente ficou quanto tempo lá? Foram uns 2, 3 meses. Foi muito pouco tempo. Foi muito rápido. A Redress, ela tomou a frente assim muito rápido.
Engraçado que quem acreditou mais na gente foi o público de fora. A gente começou a receber Fortaleza, São Paulo, BH, entrando em contato para mandar o vestido. E todo dia a gente ia em correio, pegando vestido, pegando vestido. Aí a gente olhou, não tinha mais espaço na sala. Aí meu marido falou assim, Dani, deixa eu te falar uma coisa. Ou eu, ou os vestidos, eu não tenho onde sentar para assistir TV, eu não tenho como... E aí a gente também precisava dar uma destinação merecida para cada um daqueles vestidos, né? E aí partimos. Foi muito legal, complementando essa aposta que as fornecedoras, né, essas noivas de fora deram na gente, porque eram pessoas que não conheciam a gente aqui em Brasília. E como ela achou vocês? A gente saiu, a gente Garimpando, perguntava, falando. mandava mensagem, oi, vi seu vestido, gostaria de vender com a gente. Foi tudo muito, muito raiz, sabe? A gente realmente estava muito envolvido em fazer acontecer, porque a gente precisava de dois públicos. A gente precisava dos vestidos, né? A gente precisava então dessas fornecedoras e a gente precisava também depois das noivas. Então, assim, deu tudo muito certo. Acho que Deus conduziu do início ao fim e tem conduzido isso de forma que os vestidos chegavam, vestidos lindos, maravilhosos. O esposo da Dani é de Fortaleza, então assim, já abri um link, vem pessoal de Fortaleza. Aí eu tenho uma prima em São Paulo, prima, todas as suas amigas noivas, a gente está fazendo isso. Então foi uma coisa muito angariando, sabe, de pouquinho em pouquinho e realmente mostrando para que a Redress veio. E a Redress foi antes da pandemia? Foi. E já tinha esse boom de Instagram? Como é que vocês foram chegando nessas pessoas? Ou vocês já eram muito à frente, já abriam essa questão, abriram já com o advento da internet junto? A gente apostou no Instagram, foi devagar, mas o que a gente fala e o que a gente preza até hoje é o boca a boca. Porque eu acho que se você indica uma experiência que você teve, isso vale mais do que qualquer Instagram ou qualquer página social. E como a gente sempre fez tudo com muita presteza, muita dedicação, as pessoas gostavam. E mesmo quando o vestido ainda não tinha sido vendido, elas se sentiam assim, confiantes no nosso negócio, na nossa trajetória, e indicavam outras amigas. Então ia casando e indicando, ia casando e indicando. Então foi muito mais boca a boca do que Instagram, né? Mas eu lembro muito, sim. assim, a gente ia acompanhando cada noiva que casava, ou então um vestido que a gente achou bonito e a gente abordava. Assim mesmo. Olha, oi, gostei do seu vestido, a gente tem uma empresa assim, assado, gostaria. Porque, assim, hoje não é fácil você guardar um vestido. Não tem muito sentido você guardar um vestido. Provavelmente sua filha não vai usar um vestido. E é uma peça tão especial, às vezes tão valiosa, não só emocionalmente, mas também financeiramente, e que você precisa ter um cuidado. Então, se você quer guardar, você precisa tirar para arejar, tomar banho de sol, armazenar da forma adequada. Então, assim, por que não depositar esse produto tão valioso na mão de uma empresa que vai cuidar dele com o maior carinho? Ele é a nossa vitrine. Então a gente armazena da forma correta, faz as lavagens necessárias. É mais fácil do que você só enfiar lá, fechar o armário e pronto, esquecer. Quando você vai tirar, tá amarelado, já passou a tendência do vestido, entendeu? Então acho que as pessoas começaram a ver muito isso, sem contar desse retorno financeiro que acaba sendo muito interessante. Sim, não era nenhuma pergunta, mas agora eu fiquei pensando aqui, e a pandemia, como é que foi para vocês? A gente tirou de letra, né? A gente, desafiador. Sim. Porque estava sendo um momento assustador para todo mundo e os casamentos pausaram, né? Mas a gente conseguiu lidar bem. Como a Rafa falou, a gente tirou de letra. Eu acho que como a gente sempre teve uma aproximação e transparência muito boa com as nossas clientes, tivemos raríssimo, assim, acho que eu sei que muitas lojas de noivas sofreram desistência, quebra de contrato, mas não aconteceu com a Redress, não é? Eu acho pela nossa conexão com cada um dos nossos clientes e fornecedoras também. Então a gente pode falar que dentro do cenário a gente saiu muito bem. E também uma coisa importante é que como a gente trabalha com venda, não tinha essa quebra de contrato. Noivo, o vestido continua sendo seu. No momento que você for casar, não tem problema, ele está aqui. A gente armazenava para elas. E também não fazia sentido, olha, não vai casar agora, leve seu vestido. Então a gente separou um espaço e destinou esse espaço para esses vestidos das noivas que tinham pausado, né, nessa fase da pandemia, a programação do casamento. Mas o que foi muito importante e que eu acho que ajudou muito a gente na época
a nossa curadoria. A curadoria é o coração Assim. de um second hand, né? Você saber curar, você saber entender a tendência, entender o que o cliente quer, o que está faltando na loja, saber avaliar adequadamente os produtos. Então, o que aconteceu? Na época da pandemia, não tinha mais casamento glamuroso, mas tinha gente que estava casando um casamento civil, um casamento, um mini wedding, um micro wedding, estava tendo algumas cerimônias. E a gente mudou o que a gente estava trazendo para a loja. A gente pausou esses vestidos que já estavam vindo, glamurosos, de grandes marcas, e começou a trazer coisa mais sequinha, vestidos midis, fluidos. Então a gente também, eu acho que o que ajudou muito a gente foi a gente ter esse outro olhar para o momento. E as vendas continuaram. Então isso foi muito bom. E também era um momento em que não dava para ver esses de aluguel, que tem que ajustar, tem que ir saindo, tem que fazer. Na verdade, foi algo bem positivo, né? Porque eu vou ali e compro, deu certo. E vocês mandavam na casa ou o pessoal continuou indo, foi buscar junto com vocês, se mantiveram abertas? Foi depois de um tempo, né, que a gente abriu. Um momento a gente precisou fechar, porque foi até um decreto, né? Enfim, a gente teve que seguir as regras, mas depois a gente abrindo devagar, dentro de todas as normas. Nosso atendimento sempre foi com hora marcada, então não tinha aglomeração. A gente trabalha com um atendimento personalizado. Até hoje? Até hoje. Sim. Isso é o nosso propósito. Então, não tivemos que nos adaptar, era algo que a gente já funcionava assim. E aí entrou aquela parte de máscara, propé a gente já usava, tinha coisas que a gente já fazia, era adeptas, né? Uhum. E aí a gente só foi adaptando ali, que bênção. Pronto. Para quem não entende, né, igual você falou, o mais importante era a curadoria, né, era o curar. O que é uma curadoria? Porque tem tantos mercados que falam sobre isso, né? Igual aqui a gente faz uma curadoria dos nossos entrevistados. Mas explica de uma forma didática, clara, como é que é esse trabalho, porque a gente pensa que chegou ali, o vestido está ali. Mas, de fato, o que tem por trás disso tudo? É muito trabalho. Isso é muito trabalho. Antes do vestido estar ali, na arara, lindo, perfeito para a noiva provar, a gente já vem há meses trabalhando a vinda, muitas vezes a vinda desse vestido de fora de Brasília. Hoje, grande parte do nosso estoque é de fora de Brasília, muito de São Paulo, Fortaleza, muito do Sul. Então, isso também é interessante porque muda um pouco do que as pessoas de Brasília estão acostumadas a ver, né? Então, a nossa equipe já está preparada em todos os casamentos mais tendências do Brasil e pelo Instagram fica acompanhando para já abordar a noiva, para ver se o vestido é um vestido que está tendo demanda, chegando na loja, vende rápido, se é um vestido que está tendo desejo, as noivas chegam na loja, não tem esse modelo, então a gente sabe que está precisando. Então, por trás disso tem todo um cuidado, todo um estudo de tendência de mercado, de valores também, que eu acho que é muito importante para a gente estar equilibrado ali para a pessoa que compra um second hand, ela sabe que é uma oportunidade de ter acesso a um vestido de noiva com valor verdadeiramente mais acessível, entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para o vestido estar ali lindo, pendurado, e a noiva se apaixonar por ele. Não é só compra e venda, tem um estudo, né? Vocês tiveram que se desenvolver em algum tipo de curso? Como é que a gente vai fazendo? Ou foi tudo aprendendo ali no dia a dia? Ou vocês já tinham esse quê de moda ou de noiva? Precisaram se preparar? Como a Rafa falou, a gente falou no começo, né? Eu venho de uma formação de odontologia, pós-graduada, e a Rafa, direito. Então, é algo totalmente fora do nicho de moda. E quando a gente resolveu começar, obviamente, a gente teve que se atualizar. Então, a gente fez um curso de costura no começo. Básico. Hoje, a gente não bota a mão na massa, mas a gente tem que entender daquilo para poder cobrar a excelência da nossa equipe. Então, qualquer ramo, nicho da nossa empresa, a gente sabe lidar. A gente domina. A gente domina. E exatamente, é essa palavra, a gente domina. Então, sim, a gente teve que estudar, se atualizar na parte de finanças, burocracia,
Ela ajuda muito nessa parte de direito, construção de contratos e tentar ter uma transparência, uma conexão assim com o cliente, não fazer algo muito... Elucubrado. Exatamente. Então, sim, a gente teve que... E As o dificuldades mercado... vêm, né? As dificuldades estão aí, os desafios. E o second hand é algo ainda que precisa de muita educação. E eu no gostaria, nosso país. por favor, inclusive, Dani, que você explicasse um pouco desse second hand e ainda do que é essa moda circular. O second hand, ele nada mais é do que uma peça de segundo uso. As nossas mercadorias, nosso acervo, a gente constrói através de uma curadoria, como a gente estava explicando, super minuciosa, para a gente ter um acervo que conecte com as nossas noivas, que tragam vestidos de grandes marcas, modelos, estilos para atender noivas de todos os estilos. Então, são mercadorias que vêm através de uma noiva que casaram, que tem a vontade de fazer o desapego, trabalhar a sustentabilidade, mas através de um propósito. Porque todo mundo que está vendendo um vestido de noiva, ela está vendendo também um sentimento. Toda aquela história que ela viveu. Não é uma simples blusa, um simples sapato, uma bolsa. É o vestido que ela escolheu para casar. Então, ela não quer simplesmente colocar numa loja e pronto. Ela quer uma loja que cuide daquela peça, que traga uma história, um propósito. E é isso que é a Redress. Então, a gente vende através peças usadas, através de uma conexão com outras pessoas, dando uma nova vida para cada uma daquelas peças e todas passam por um super cuidado antes de ir para Arara. Primeiro, a gente faz uma lavagem, faz uma análise na peça e aí vai para a equipe de costura, qualquer bordado solto, botão, zíper, assim, fica tudo maravilhoso, lindo. Depois faz uma outra limpeza quando necessário, para então receber uma etiqueta Redress e assim ir para a nossa Arara e se apresentar para cada uma das noivas. O desafio da peça second hand é muito assim, as pessoas sabem que ele já teve um ciclo, né? Sim. Então, assim, esse nosso cuidado, até ele estar exposto, é muito importante. Porque você está comprando algo que já teve uma história, algo que já foi usado, mas ele está ali pronto para ser escolhido. Mas para ele ser escolhido, a gente precisa desse cuidado. O second hand é exatamente isso, você pegar algo que tem uma história e dar um novo propósito para ele. Eu falo das noivas, eu falo muito assim, as noivas vão ficar com as memórias de foto, vídeo, né? O vestido não tem sentido ele estar ali. O vestido, ele pode fazer novas histórias, e novas e novas. Tem vestido que já voltou 4 vezes para a loja, e ele está impecável. E 4 vezes que foram usados, cada noiva usou de uma forma diferente. Rafa, e as noivas, elas nos perguntam, quem já usou, você conhece a história, vocês têm que anotar a história, como é que funciona? A nossa cabeça é boa. Mesmo com a maternidade, a cabeça funciona bem, porque a gente conhece, como a gente está muito presente no processo da loja, a gente conhece ali todas as histórias, todos os vestidos que chegaram, a gente sabe de cabeça. E hoje, olha que já passaram mais de 800 vestidos na loja. É uma quantidade muito grande. Mas as pessoas perguntam. Então, principalmente, às vezes, quando a gente está atendendo um nicho que a gente sabe que são amigas, né, que são pessoas do mesmo grupo ali, alguém pergunta, esse vestido é de Brasília? Esse vestido já foi usado por alguém que a gente conhece? E a gente sempre fala, né, quantas vezes foi usado, se é de alguém do mesmo grupo. Isso é muito importante, porque a gente sabe que um casamento às vezes gasta muito dinheiro, então assim, a gente tem que evitar realmente esses encontros de vestidos iguais. Então, às vezes, quando chega uma cliente, a gente já sabe que ela gostou de um vestido de alguém que ela conhece, a gente já fala, olha, esse vestido é de uma pessoa que você conhece. Então, a gente presta as informações. Eu acho que a transparência é muito importante. E isso, eu ia falar exatamente sobre isso agora, né? Como é que vocês garantem essa questão do design, da exclusividade, da qualidade? Acredito que a resposta começa aí, né, Dani, com essa questão da transparência? Isso, a gente preza muito isso e a base vem da curadoria. A curadoria é o coração da nossa marca, porque é de lá que vem tudo. Para o vestido chegar, ele passa por uma avaliação. Muitas vezes a gente consegue ter acesso a notas fiscais. Com o nosso conhecimento, a gente sabe se aquela peça realmente é daquela marca. A gente trabalha o vestido desde a base dele, da estrutura, da costura, até a parte de fora.
Então, para chegar no processo de venda, ele passa por toda essa avaliação da curadoria. E aí é a confiança do mercado mesmo, de saber que tem pessoas por trás que têm toda uma propriedade para poder falar e vender sobre aquilo. Então, a gente conhece, a gente bate o olho, a gente sabe que é o estilista tal, que é da marca tal. Às vezes a gente sabe até o ano pela tendência, assim, se tem uma manga bufante, uma coisa assim. Então, é muito estudo, assim, dia a dia. E, obviamente, a gente tem acesso a referências de etiqueta e até no nosso contrato, no nosso termo, tem até a cláusula, né, da pessoa se responsabilizar pelas informações que ela está prestando, porque muita noiva já manda com nota fiscal, então isso é uma segurança para a gente, para quem vai comprar o vestido da gente, mas fora isso é a transparência. Eu costumo dizer que, assim, eu e a Dani, nós somos as mais interessadas em ter um bom relacionamento e ter a transparência, porque é a nossa marca, é algo que a gente criou. Então, para a gente é muito importante a confiança, é algo que é inegociável. Maravilha. Eu acredito que uma analogia que faça muito sentido, vocês são como se fosse uma concessionária. É isso. E que as pessoas vão confiar na concessionária ali, né, que tem aquele nome e que entendem tudo sobre o carro que vai entrar, então vai alguém lá e vai olhar, vai ver pneu, já bateu, né? Tem alguma coisa de lanternagem, pintura? Acho que é bem isso, né? E aí o nome vem a Redress, que se responsabiliza, né? Então, na verdade, a marca de vocês, a curadoria é o grande cerne. Exatamente. É muita responsabilidade. Com certeza. E no início, houve objeção? Porque eu vou ser bem sincera, talvez, né, é claro que esse pessoal, as novas, né, a nova geração veio já com todo um outro critério, facilidades e tudo isso. Mas eu sempre tive, eu acho que desde criança eu ouvia minha mãe falar, quem presta não presta. Você vai pegar a roupa do outro, você vai ficar com CC. Ou isso, porque menina adora trocar roupa, né? Fazer essas coisas quando é adolescente. E hoje, houve objeção? Tem objeção? Vocês ouviram muitas objeções de alguém? Ah, não faz isso não vai dar certo. Ninguém vai querer vestir o vestido do outro. Carol, sempre tem, né? Eu acho que isso em todo mercado, em qualquer nicho, sempre vai ter aquele que a gente não agrada. E aí eu acho que numa boa conversa e esclarecimento, a gente consegue mostrar os benefícios de você comprar um second hand. E é isso que a gente tenta fazer diariamente com as nossas noivas, porque muitas falam assim, nossa, mas é usado e é esse valor? Só que se você parar para pensar, um vestido que você aluga, ele está simplesmente ali porque ele passou por uma coleção que já não é mais atual, e vai entrando ali no aluguel e vai alugando por muitos anos. No nosso processo, passa por uma curadoria, todo um processo de seleção. A gente não vai pegando mercadoria e estocando. A gente faz primeiro uma seleção das melhores tendências, das melhores marcas, modelos, caimento, aquilo que está realmente lindo, que vai atender as noivas atuais, noivas mais modernas, noivas mais tradicionais. Então, assim, é um processo diferenciado. E aí, a gente conversando e mostrando, apresentando os nossos sucessos de venda, assim, noivas que foram super felizes, que a Rafa até estava contando daquela noiva que tem a preocupação com quem casou com qual vestido, só que cada qual é um qual. A gente tem uma equipe super legal lá na loja que faz transformações em vestidos, então o seu em mim não vai ser mais aquele seu. Então, eu acho que tudo isso, assim, a gente vai mostrando, conversando e vai chegando na confiança, sabe? Além da confiança que vocês estabelecem ali nessa relação, com toda a transparência, como é que vocês geram a consciência dessa moda consciente e não algo como, é usado, ou até porque a gente sabe que não é barato, né? É um mercado de luxo. E como é que você traz essa consciência? Porque isso é uma quebra de mentalidade, né? Eu acredito que é uma constante educação que a gente tem que estar ali todos os dias, não só com a nossa equipe, porque elas precisam entender o mercado, mas a gente também, a gente acreditar e entender o que a gente vende.
E eu acho que a noiva, ela, a partir do momento que ela entende o que ela está adquirindo, está comprando, e vê os benefícios do second hand, ela começa a ter um outro olhar. Até porque depois do casamento, a nossa história não se encerra, ela recomeça. Então, o nosso ciclo, ele finaliza quando a noiva casa e coloca de novo o vestido para vender na loja. Dá o seu exemplo, Rafa, como é que é um ciclo que não se encerra? Como é que é o ciclo completo da Redress? Eu fiz o ciclo completo. Bom, a partir do momento que você compra, né, a gente vai fazer todo o acompanhamento, os ajustes necessários. Uma coisa que é muito importante falar é que, como a gente trabalha com venda, a gente pode trazer elementos que tenham mais a ver com a noiva, que ela às vezes sente falta no vestido. Então a gente consegue fazer um ajuste mais personalizado. Cria manga, transforma em tomara que caia, cria uma segunda peça para ser removível, alguma coisa assim. Então o vestido acaba ficando muito a cara de quem está carregando ele. E depois do casamento, a noiva volta para a loja como fornecedora, claro, se assim ela quiser. Mas a gente tem essa possibilidade, porque a nossa ideia é essa. O vestido estando ainda em bom estado, né, passando pela curadoria, não tem por que ele continuar parado. Então ele volta para a loja. Eu fui noiva Redress, eu saí do lado empresária, do lado empreendedora, e eu tive a experiência de ser uma noiva Redress, que foi maravilhoso. Não porque eu era a dona, mas é porque eu sei o cuidado que a Redress tem com as clientes, né? Eu lembro, até hoje a gente veio conversando no carro, que eu lembro que eu estava viajando na busca do vestido e eu não sabia, eu ficava muito em dúvida, porque eram muitos modelos que eu tinha ali acesso. E o pessoal me ligou e falou assim: Rafa, a gente achou seu vestido. Porque a gente já tinha listado alguns pontos que eram prioritários para mim. Então, eu queria um decote assim, queria o corte assim, queria tal marca. Pronto, a gente tem um vestido, ele vai chegar na loja. E olha a sensibilidade, olha como é importante isso, essa curadoria, a sensibilidade da curadoria de entender a história da noiva, de se aproximar, entendeu? Porque eu acho que não é só vender o vestido, é isso, é você se aproximar, se identificar, né, para você conseguir ter a sensibilidade de trazer o vestido certo. Quando eu cheguei de viagem, fui provar o vestido e foi esse meu vestido escolhido. Um Vera Wang lindo, maravilhoso, que eu nunca vi igual. Mas também depois do casamento, eu deixei ele na loja para vender e ele foi vendido. E o ciclo ficou completo e se inicia para outra mulher, né? Isso. Dani, você acredita que esse mercado de luxo second hand veio para ficar? Com certeza. Embasa isso para mim. Com certeza, o mercado de luxo second hand veio para ficar. A gente já vê o caminho de grandes marcas se atualizando, trazendo vintage, trazendo eco bag e coisas que relacionam a sustentabilidade. A Zara mesmo, que é um fast fashion, mas ela não deixa de ser mercadorias, não falo luxo, grife, mas são mercadorias de qualidade. Se eu não me engano, eu não sei se é no Reino Unido ou se é Alemanha, ele já tem uma loja onde você devolve a roupa para vender. Então já estão fazendo essa circulação, isso. E hoje a gente também vê muitas pessoas, muitas marcas abrindo, vendendo bolsas de luxo, relógio, sabe? Foi ano passado, em janeiro, eu fui fazer um cruzeiro em Miami, um cruzeiro super legal, né? E lá no cruzeiro, no hall do cruzeiro, você sempre tem grifes. Eu já fiz outros cruzeiros e sempre tem grifes, joalheria, essas coisas. E quando eu me deparei, eu até liguei para a Rafa, falei, tinha uma loja cheia de bolsa. Quando eu fui ver, era tudo second hand. Eu falei, gente, olha que legal. Eu tô num navio super chique, assim, e o second hand tá aqui. Eu tinha Chanel, tinha Louis Vuitton, tinha tudo quanto é bolsa. E não tinha a loja, mas tinha um second hand. E um dia que foi um dos dias de gala lá, super importante do navio, eles fizeram uma exposição da Rolex, que também é uma marca, né, que todo mundo conhece, não preciso falar, só de relógios usados, que pessoas já conectadas com a marca enviam o relógio e estavam fazendo ali a curadoria e vendendo para as pessoas no meio de joias de grande porte e novas. Então, assim, não tem como fugir. Eu acho que o futuro realmente é o
Olha essa second hand de luxo. Olha essa cara inteligente. No dia do baile de gala. Aí o pessoal vem e traz a vitrine de Rolex, né? Você já passa ali e adquire o seu. A gente já vê, assim, pessoas renomadas, assim, as blogueiras que eu falo, né? Que elas expõem o seu closet, as suas coisas, todas já consomem o second hand, de luxo. Então, eu acho que é um mercado que não tem volta, ele só vai crescer cada vez mais e quem não se atualizar... Quando a gente olha números, é absurdo o crescimento do mercado second hand. Fora isso, já é muito comum. E aqui a gente está ainda enfrentando algumas barreiras, principalmente no second hand de noivas, né? Porque a gente vê muito de roupa, de acessórios de luxo, mas de noivas, realmente, eu acho que nós somos as pioneiras. Mas, assim, é isso, é o pessoal entender que isso já é uma coisa tão grandiosa, é um mercado que, assim, cresce muitos por cento. E a gente tem que acreditar nisso. Rafa, você falou dos benefícios. Estou eu aqui, solteira, e te ouvindo, comecei a pensar, será? Qual é o benefício de fato? Eu acredito que o benefício assim, principal é o acesso às grandes marcas, né? Essa facilidade que a gente traz para a noiva, de evitar ter que ir para um outro estado, um outro país, mas esse acesso de uma curadoria especializada, né, com oportunidade mesmo. Na Redress a gente traz muita exclusividade. E exclusividade eu falo quando a gente vai até um outro estado e traz um vestido que ele foi feito sob medida para aquela noiva. Ou seja, é uma peça única. E isso a gente faz com diversos estilistas, né? E também a gente traz diferentes marcas inacessíveis. Hoje a gente falando de um estilista nacional até, que é o Carlos Bach, que muitas noivas conhecem, que devem estar estudando o mercado, que para escolher conhecem. Hoje, se você vai marcar com ele, você não consegue agenda, se consegue daqui 3, 4 anos. Então, você quer que você sonhe em casar com o Carlos, você não consegue. E na Redress a gente tem Carlos Bach. E vestidos, lógico, eles são caros, porque se você for no ateliê dele, ele já é muito caro, mas você não vai pagar 40%, 30% do valor original da peça. E aí você consegue estar modificando ele, trazendo a sua essência para dentro do vestido. Então ele vai se tornar mais exclusivo e vai fazer mais sentido para você. E eu acho que está aí um dos maiores benefícios do second hand. Ou seja, e ainda tem uma economia. Sim. Se a gente for de novo fazer a analogia para o carro, eu tenho um carro tão bonito quanto, zerado, vou ter a oportunidade de utilizar e o valor quase de 40% a 60% menor? Sim, isso. A gente vende alta costura, a padronização de um atendimento de excelência com um custo-benefício, né? E sempre personalizado. E isso faz total diferença na hora, porque eu acho que quando você fala em casamento, vai chegando perto e a gente vai ficando cada vez mais ansioso e nervoso. Quando você tem fornecedores que você pode confiar e acreditar, principalmente nessa hora do vestido de noiva, porque tem muita alteração, ajuste noiva, emagrece, engorda, você consegue levar isso numa maior tranquilidade e aproveitar melhor o dia do seu casamento. Falando em casamento, as duas hoje casadíssimas, como conciliar o casamento, família, filhos, empresa? Isso, mas a gente dá conta. Gente, é muito desafiador, principalmente depois que tem filho, né? A maternidade transforma muito e a gente, pessoalmente, a gente se estende muito a mão, né? Quando uma tem filho, a outra assume. Quando a outra engravida, a outra assume. E a parte boa da sociedade muito é essa. A gente se apoiar nas nossas decisões e equilibrando, né? A gente tem muito esse equilíbrio da sensibilidade de entender o que a outra está passando, então deixa comigo. E a maternidade, assim, faz a gente crescer muito. Acho que é a maturidade mesmo. E isso reflete diretamente no negócio. Hoje o negócio é muito mais estruturado, muito mais sólido, por conta, acho que, da nossa maturidade mesmo. E normalmente uma pergunta que eu sempre faço, mudou algo no atendimento, na empresa, após a maternidade? Porque nós nos tornamos outra, né? Sim. Concorda? Eu acredito que sim, porque a gente fica mais madura, a gente começa a ver a vida com outro propósito.
Eu, pelo menos, eu posso falar que eu saio de casa querendo dar o meu melhor para eu conseguir chegar onde eu quero, da forma mais rápida, para eu voltar para os meus filhos e passar para eles o que meus pais me passaram. Eu venho de uma família empreendedora, eu desde pequena, eles, né, sempre ensinaram a gente, independente do que a gente tem, assim, em questão financeira, a importância de trabalhar, o quanto isso faz a gente ser um ser humano mais digno. Então, ali em casa, pelo menos, sempre eu fui muito influenciada a isso. Então, eu quero dar o meu melhor, eu quero que meus clientes saiam de lá felizes e satisfeitos, para eu conseguir chegar mais rápido no sucesso que a gente deseja e almeja, para eu passar esse exemplo para os meus filhos também e ter mais tempo de qualidade. Então, eu acho que saber dominar o tempo. O que eu acho muito, eu acho o máximo, que a gente tem 2 meninas, né? Eu tenho uma, a Dani tem uma, ela tem um casal. E eu acho que a gente faz com tanto prazer o que a gente se propôs, que é ir para a loja, ter esse contato. Eu amo ter o contato com as noivas, esse primeiro contato, essa troca, entender e poder colaborar de alguma forma. Eu acho que a gente sai de casa tão feliz e volta tão radiante, que pelo menos a Júlia passou por essa fase, né, a filha da Dani, mas a minha fica, mãe, deixa eu ir para a loja com você. Mãe, por favor, deixa eu ir para a loja. E aí, tá bom, filha, você vai para a loja, mas você fica lá dentro do estoque. Aí ela fica na portinha assim, mãe, eu posso ver a noiva? Então, assim, ela ama aquilo também. Eu acho que é um reflexo do que a gente faz. Isso é muito gratificante, entendeu? Eu não tô chegando em casa emburrada, chateada, Sim. com milhões de problemas, não. Legal. Assim, tem os problemas, tá? Tem os desafios, mas isso a gente vai contornando, porque eu acho que você vê o encantamento da noiva com a escolha do vestido, com o resultado final do casamento, é muito mais gratificante. Sim, é muito legal. E conta a história da noiva africana, do casal carnavalesco, de quem sabe até franquia internacional. O que é isso? História é o que não falta, né? A gente tem muita história falta. boa. Cada história a gente fala assim, gente, a gente precisa escrever um livro. A Rafa, parece que ela atrai. Às vezes eu não tô na loja, ela me liga, Dani, você não sabe, tá isso? Eu falei, não, Rafa, só acontece com você. Aí são várias histórias muito legais. Se você quiser contar com mais detalhes da nossa noiva africana, acho que marcou, né? A gente teve 2 noivas africanas, né? Eu vou contar numa que foi muito intenso, mas é porque a gente, quando se propõe a fazer algo, a gente faz. A gente entrega. Pode virar à noite, mas dá tudo certo. Uma africana, eu não me recordo o nome dela agora, mas ela estava em Brasília, a trabalho pela ONU, e agendou um horário. Chegou lá na loja. Falava muito pouco inglês, né? Mas a gente vai se entendendo e vai na mímica. E ela tinha ido, aproveitou que estava em Brasília, tinha ido comprar um vestido de casamento para a irmã dela, que estava na África. Então tá, como que é que sua irmã quer, mais ou menos, o corpo dela, como que é? Conseguimos o vestido. Ela apaixonou, a irmã ela viu mesma o vídeo, provava, ela provava e mandava para a irmã. A irmã se apaixonou, mas ela queria uma manga. Era um vestido liso, em zibeline, de uma ótima marca. Ela estava encantada. Vamos fazer a manga. Tá, dá tempo? Dá. Ela era uma das últimas noivas. A gente já estava no final do dia, 5 horas da tarde, né? A loja fecha às 6, mas a gente continua. Vamos fazer a manga. Tem a renda, pode ser essa renda? Ok. E aí, quando que a gente pode entregar? Já viajo amanhã. Aí a Rafa me liga, porque essa época eu ficava à frente da ajuste. Dani, então, eu tô fechando o vestido aqui, ela vai viajar amanhã. Então tá, não tem problema não, ela viaja, daqui um mês a gente marca uma prova, ela vem de São Paulo, de onde é? Ela é da África. Eu falei, oi? É da África. Eu falei, não, Rafa, ela conversei aqui com a Nazaré, não sei o que, conversou com as meninas lá da costura, vai todo mundo virar a noite aqui, a gente vai realizar o sonho dessa noiva. Peguei a minha filha, porque eu não tinha com quem deixar, e nesse dia peguei a minha filha e falei, vamos pra loja. E lá a gente foi, trabalhou no vestido. Meninas, fiquem aí. E aí, na hora dela fazer o pagamento, o cartão dela tinha um limite, porque era transação internacional. Saímos, eu, minha filha, Rafa e a senhora no carro, fomos pro Brasília Shopping, para um caixa eletrônico, sacar. Ela pegou um pouco de dinheiro com os amigos e aí foi aquela confusão. No final das contas, as meninas ficaram na loja trabalhando, viraram à noite, dormiram lá pra gente entregar. Eu, Dani e a filha dela com a cliente no shopping comprando mala,
buscando dinheiro. Gente, uma confusão. Ajudando ela, porque ela não Resumo, conseguia se em comunicar. resumo, deu tudo certo. Foi um sucesso. Sucesso, a noiva levou... A noiva não, a irmã A da irmã da noiva noiva. levou o vestido e casou. A outra, uma filha de um embaixador do Quênia, que no Brasil veio passar férias, e foi na loja. Ela e a comitiva do pai. Assim, tinha umas 20 pessoas dentro da loja. Comprou o vestido, mandou fazer bolero, mandou fazer véu personalizado e foi-se embora. Não voltou mais, não. A gente mandou o vestido pelo pai. E aí ela depois mandou umas joias assim, era até de missões Os bem bonitos, acessórios. acessórios que eles fazem lá manualmente, mandou pra Na gente em tribo. agradecimento. É. Foi tão legal, né? Esse foi muito legal, porque É. foi um casamento muito diferente. É. Foi na tribo dela. Aquele chãozão aquele chãozão vermelho, aquela terra vermelha, ela com aquele vestido branco. Aí em cima Foi do lindo. vestido ela botou, que eu acho que deve ser tradição deles, essas bijuterias, né, de miçangue. Então, assim, foi muito legal ver a Redress ultrapassando barreiras. E o pai dela, no final, queria que a gente abrisse uma Redress no Quênia. A gente não, calma. A gente ainda não tá Muita nesse calma momento. nessa hora. E aí? E os planos da Redress? Ai, são muitos, são tantos. Então conta É 3. expansão, né? É expansão, mudança de local, A gente pensa... aumento de equipe. E é dominar, porque essa moda circular é o que vem. É o que é de mais atual. Hoje, onde é que vocês estão, né? Como encontrar? Qual é o prazo normalmente de entregas? Num cenário ideal, o que a noiva tem que fazer ao invés de fazer como, né, as africanas e as quenianas, morando aqui em Brasília ou em outro estado, qual é o melhor cenário para que ela possa obter uma peça que, de fato, ela se sinta satisfeita e tudo corra bem com relação aos prazos? Pode falar. Hoje o nosso ateliê está no Brasília Imperial Hotel, a Redress, e a gente atende lá de segunda a sábado, com horário marcado. Igual a gente mencionou aqui, nossos atendimentos são sempre personalizados, então via agendamento. Desculpa. O prazo ideal para a noiva começar a buscar o vestido, a gente fala que é de 10 a 6 meses. É um prazo tranquilo para a noiva ir nas lojas, entender bem o que ela quer, porque é muito normal a noiva chegar achando que quer um modelo de vestido e na hora das provas descobrir que não era bem aquilo, porque o colocar no corpo faz toda a diferença. Então, esse período é um período que a gente consegue trabalhar com tranquilidade. É lógico, se chegar uma noiva, a gente já chegou a noiva com uma semana antes do casamento para buscar o vestido e a gente achou o vestido, ajustou a tempo, a gente se prepara para isso, mas para a gente ter toda a tranquilidade, esse é um prazo tranquilo para trabalhar e para ir curtindo o processo, porque eu acho que principalmente o vestido de noiva é o momento que a ficha cai, que o casamento vai acontecer, porque é onde você se vê, é algo que está ali palpável, né? Tudo que você vai fechando é muito pro dia, né? Então, o vestido de noiva é realmente o estalo e é gostoso viver esse processo. Então, com antecedência, com calma, eu acho que funciona bem. Dani, o que de fato, na prática, significa esse luxo consciente? É possível? É possível, com certeza. Eu acredito que luxo é você conseguir consumir algo que se conecte a você. É você se permitir fazer escolhas de algo que traga a sua essência. E, sem dúvidas, o luxo consciente ele é possível. Ele é possível através do second hand. É onde você tem acesso a grandes marcas, a grife, a caimento, a alta costura, por um preço mais acessível. E é quando a gente trabalha o vintage, mas também trabalha as tendências atuais, porque a moda ela é cíclica. Hoje eu estou usando um tipo de vestido, amanhã é outro. Mas depois de amanhã, o de ontem retorna, mas ele retorna refinado. E a gente está na Redress para fazer esse refinamento. Então, sim, é possível. Maravilha. Gente, eu amei. Foi ótimo, foi tão rápido. Mas não acabou! Não, agora vem a surpresa. Agora vem, né? Muito bom mesmo e que legal. De fato, eu não conhecia, não sabia e a gente ir realmente se adaptando a avanços, né?
a inovações, porque as pessoas têm a tendência a pensar que inovar é algo tecnológico, algo do futuro, criar algo, e pelo contrário, é colocar em prática algo que já foi feito antes. E isso acontecia nas famílias, Sim. né? Arruma o vestido, né? Não havia esse problema, a roupa que não cabe mais. Então, acho que é abrir a mente, né, para ter acesso a algo que talvez você quisesse tanto, não seria possível daquele formato, mas, ou seja, é possível, né, de outro. E vamos lá, agora o quadro vai ser uma para outra. Eu falo uma palavra, ou quem falar mais rápido, vamos ver, porque esse é bate-bola. Intuitivo, tá? Então, para qualquer uma das duas. Empreender é? Se jogar. Second hand é? Luxo. Ajuda! Luxo. Luxo? Luxo. E luxo é? Luxo? Você acabou de responder. Não, gente, para, volta. De novo, nada vai voltar não. Esse vai ser gravado todinho assim. Crescimento significa? Amadurecimento. Persistir é? Confiar. Luxo é? Luxo é se identificar. Muito bom, conseguiram. Cara, tá muito Jô. Muito Gabriela. Ai, Conversa gente, com a Gabi. Eu tava falando com elas no bastidor. Nossa, eu fiquei nervosa agora. Mas olha, e falando sobre a questão do Jô, né? A gente estava falando no bastidor, é muito gostoso essa. Eu fico pensando quantas histórias ele ouviu, quantos artistas, quantos escritores, porque eu acredito que era um dos programas de entrevista mais interessante que tinha. Eu ainda criança, adolescente, ficava esperando, que era depois de 11 horas da noite para assistir o Jô, né? E de fato, para quem gosta de histórias, né? Porque eu falo que quando a gente faz algo que ama, e no meu caso, por Páginas Amarelas, primeiro, é muito bom poder ouvir algo novo, uma história de empreendedorismo, não só o feminino, mas o feminino é muito legal. A gente vê, cara, duas pessoas, né? Uma dentista, a outra advogado, que supostamente todo mundo ia querer matar de trocar de profissão para vender vestido usado, né? E ver, deu certo, tem 8 anos, né? No caso da Dani, que já tem uma família de empresários de um ramo que, assim, funcionou, deu certo. Eu acho que, emocionalmente, muitos desafios aí foram vencidos, né? E, por outro lado, levar, né, para o público, para alguém que talvez, assim como eu, não tivesse o acesso, e para uma empresa continuar aberta por 8 anos fazendo esse trabalho, é uma empresa que vale a pena ser indicada, e é o que a gente faz aqui. A gente trabalha com excelência. Que bom. A gente, desde o início, a gente sempre se propôs a trabalhar com excelência, mas pensando muito na nossa experiência como noiva. Às vezes a gente teve, né, um encontro com algum fornecedor que não foi tão bom, alguém que não tratou tão bem, que o serviço, a prestação do serviço não foi como a gente esperava. E a gente sempre se propôs a isso, a trabalhar com excelência, do início ao fim. Eu acredito que desde a semana passada eu criei um momento, né, que eu ainda não sei qual nome irei dar, mas é um manifesto, né, que eu escrevo baseado na história da marca, né? Até então todo mundo gostou. Vamos ver se vai funcionar. Para Redress. Redress noiva. Se a Redress pudesse falar, ela diria: eu nasci da coragem de questionar o óbvio. Não fui criada para guardar memórias em caixas, fui criada para fazer histórias continuarem. Aqui, luxo não é excesso, é escolha consciente. Cada vestido carrega passado, mas vive futuro. Não vendemos tecidos, entregamos significado, porque quando o propósito encontra estética, o sonho não termina, ele se transforma. Ai, que lindo, Carol! Eu me emocionei até, viu? A Dani já tinha se emocionado, agora se emocionou então porque bateu. Porque é isso, né? É isso mesmo, você falou tudo. É muito legal. Então, que legal, continue fazendo isso. Eu acho que é um resumo assim que pega a gente de surpresa. Irei continuar. Legal, Meninas, obrigada. Parabéns, obrigada. Esse Esse espaço, ele é franqueado exatamente para isso, né? Para empresas, assim como lá atrás, com certeza sua empresa não esteve aqui, mas esse era um livro que eu folheava, né? Que toda empresa queria estar aí. Então,
que sejamos um dia esse acervo de credibilidade para que as empresas queiram estar aqui e que você aí do outro lado, a nossa audiência, possa entender que pessoas para virem aqui, de fato, né, são pessoas que podem ser indicadas. E a continuidade disso é vocês que conhecem outros empresários e consomem desses empresários e acreditam que eles realmente são pessoas a serem indicadas, trazer, né, fazer as indicações, porque é isso que a gente mais acredita, que é o boca a boca, Sim. a indicação, e enquanto empresários que entendem o que é um bom serviço, isso seja na área da alimentação, em qualquer área de alguém que decidiu empreender, independente se ela tem milhões, mas o importante é a continuidade, alguém que empreende, que tem uma boa história para contar e um bom serviço para oferecer. Obrigada, viu? A troca foi muito maravilhosa. Que bom, fico feliz, obrigada mesmo. Obrigada, foi um prazer. E para vocês, até a próxima página. Como sempre, a gente vai deixar aqui na descrição como encontrar a Redress, como conversar aí com a Rafa, com a Dani. E espero que vocês continuem aí de verdade, né, sonhando e se casando para ser bem feliz. Até breve.